Olá, boa noite. Estamos iniciando o programa Educação e Debate. Educação e Debate é um programa produzido pelo Centro Municipal dos Professores de Passo Fundo, em parceria com a TV Câmara, Canal 16. Nosso programa fala sempre sobre assuntos relacionados à educação. Assuntos que estão na moda, assuntos que estão no momento, nas discussões, nas escolas e em todos os lugares onde a educação está presente. E na noite de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o tema Campanha Salarial de 2016. E para isso nós trouxemos duas convidadas muito especiais. Trouxemos a professora Marta Borba, que é dirigente do CMP. Então, boa noite, professora, seja bem-vinda ao nosso programa. Boa noite, Eduardo, obrigada. Boa noite, Regina. Boa noite, comunidade de Passo Fundo, em especial os professores municipais. É sempre um prazer estar nesse programa, porque é um canal importantíssimo para que possamos estar dialogando e intensificando a reflexão acerca das problemáticas e, enfim, da nossa categoria e da função ser professor. Estamos vivendo um momento importante porque se iniciou as discussões acerca da reposição salarial, lembrando que, Regina, de que nós já devíamos estar regulamentado a data base do pagamento dos professores em janeiro, conforme o que determina a lei nacional. A lei dos professores, né? A professora, também temos como convidada a professora Regina Costa dos Santos, que também é dirigente do CMP. Então, boa noite, Regina, seja bem-vinda ao nosso programa. Boa noite, Eduardo. Boa noite, professora Marta. Boa noite a todos que acompanham aí o programa do CMP. De fato, né, a gente vive hoje um momento que merece uma reflexão muito mais profunda, né, da categoria dos professores municipais. E hoje a gente espera estar contribuindo aí com essa temática, né, a qual vem angustiando, sim, muitos dirigentes do CMP. E uma questão que vem angustiando é justamente a questão que a professora Marta já levanta, que é a questão da data base. Nós temos uma lei nacional, a Lei 11.738, que é a lei do piso, e um dos itens dessa lei, ela fala de que o professor, a sua data base é em janeiro, e não em março ou abril, como é tradicional aqui em Passo Fundo. Como é que está essa questão, professora? Os professores podem ter uma perspectiva de estarem recebendo essas diferenças no futuro? Como é que está essa situação da data base em específico? Então, Eduardo, lembrando que isso assim não é algo que a gente vem fazendo essa reivindicação nesta data base de 2016, mas que isso já vem há 3 anos aí, né, onde a gente sempre vem pautando essa necessidade da gente avançar, né, quanto à data base ser em janeiro. O que a gente vem fazendo várias tentativas de dialogar com o executivo, né, na qual a gente não vem sendo bem sucedidos, né, a gente não tem sido recebido pelo executivo para que a gente consiga fazer essa discussão. Então, o governo não está nem sequer recebendo. Não, isso, a gente não, desde dezembro, né, a gente vem pautando a necessidade de ter uma conversa com a administração municipal, até porque no ano passado a gente viveu um processo de estar fundando o Sindicato dos Professores, onde até vir a carta sindical do Centro Municipal dos Professores, CMP Sindicato, de fato a gente precisa estar inserido na negociação juntamente com o Simpasso. E hoje isso não vem acontecendo, a administração municipal vem discutindo tão só com o Simpasso a questão da database e a gente não vem sequer conseguindo avançar na pauta de reivindicação. Que a gente refletindo e vendo assim a necessidade, a gente ingressou aí com uma liminar, fazendo essa solicitação judicialmente, onde a gente espera aí nos próximos dias ter algum retorno, né? A gente já sabe que a administração municipal já foi notificada, porém a gente ainda não teve uma resposta do judiciário, né? Essa questão da database, professora Marta, ela tem uma peculiaridade. Ela foi aprovada, inclusive, houve essa discussão, inclusive, nos planos municipais, né? Aliás, várias questões que estamos reivindicando passaram pelos planos municipais. Database, a questão da isonomia salarial. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre a questão da isonomia. Esse tema tão delicado para o professor aqui do município, como é que está essa questão? Eu sei que foi aprovado no plano municipal, mas
vai ser encaminhado, não vai? O que o governo se manifesta em relação a isso? Bom, a gente pode responder pelo viés de dirigente que somos, né? Nós estamos fazendo essa discussão, esse debate internamente no CMP, junto com os representantes professores de escolas, né, para que nós pudéssemos estar fazendo esse enfrentamento logo ali, né, professor? Porque se nós deixarmos no silenciamento, essa isonomia nunca vai acontecer. Então, a gente precisa estar permanentemente trazendo à tona esse debate, porque é uma bandeira e é uma luta que é constante para que nós possamos estar implementando. Explica um pouquinho para o nosso telespectador do que se trata exatamente a isonomia. Qual é a diferença de que categoria para que categoria? Como é que funciona mais ou menos? Olha, não vou tratar com números, né, professor, mas vou o pessoal aqui da mesa tem problemas com números. Né? Letras e tudo pacífico. Bem, né? Mas, enfim, a isonomia trata-se da igualdade, da forma igualitária que deveríamos estar adentrando ao serviço público, o professor, com a graduação da mesma forma que um escriturário, ou outra pessoa, um outro companheiro, um outro funcionário público entra na data do seu concurso, entra com determinado quantia de base de salarial e nós muito aquém. Uhum. Então, a isonomia seria essa equiparação. Uhum. Regina, com relação a essa questão, continuando aí da questão da isonomia, tu achas assim, pelo que tu conhece, pela vivência que tu tem tido à frente do sindicato, tu acha que essa é uma questão que o prefeito virá atender, essa reivindicação? Como é que está em termos de perspectiva para o professor? Porque isso, na verdade, é uma diferença significativa. Sim. Hoje é quase 10% de diferença. Sim. Como é que tu vê isso? Essa é a nossa esperança, né, Eduardo? Porque, na verdade, assim, o que a gente vem são demandas que o magistério está trazendo para a administração municipal já desde o seu primeiro ano de mandato, né? Desde o seu primeiro mês de mandato. Então, assim, na verdade, a gente já vem há algum tempo fazendo esse diálogo com a administração municipal. A gente espera que agora, sendo aprovado no Plano Municipal de Educação, a gente tendo toda uma discussão já feita, inclusive com a própria categoria, de entender o que de fato é a isonomia e o que a gente quer estar buscando, né? Eu acredito que isso a gente possa estar avançando. Essa é a nossa esperança, que de fato a administração municipal tem um olhar especial frente a esse item, né? E existe alguma possibilidade de algum encaminhamento jurídico nessa questão? Então, o departamento jurídico do CMP está fazendo um estudo, né, onde a gente vê algumas possibilidades, mas a gente ainda não tem um parecer neste momento ainda, né? Mas a gente está fazendo o estudo e a gente pretende aí, né, esperando que a administração municipal nos receba e que a gente possa estar avançando, né, que a gente não precise ir mais com esta demanda, né, judicial, porque na verdade hoje a maioria das reivindicações que a gente está tendo, o viés que a gente vem encontrando acaba sendo judicial, né? A gente já encaminhou da regência de classe, porque teve o corte, do regime especial, da insalubridade para os professores da educação infantil. Então, quer dizer, são reivindicações que seria muito mais fácil se a administração municipal tivesse um planejamento e que se fosse implementando. Digo, inclusive, que algumas reivindicações, Eduardo, nem dá um impacto financeiro a curto prazo, né? Então, assim, tem então, como o município estar sem... É vontade política, dessa realização. Com certeza. Professora Marta, mestrado e doutorado. Mestrado e doutorado é um problema no município, né? Quem acompanha sabe que no nosso plano de carreira, tanto faz você ser pós-graduado e pós-doutorado, o limite é o mesmo, né? O teu salário é o mesmo, a tua capacidade de progressão é a mesma. Como é que está essa questão? Como é que a senhora vê essa questão do mestrado e doutorado, em primeiro lugar? Qual é a importância que a senhora atribui? E quais são as perspectivas também, né? Primeiramente, eu penso que a formação e a qualificação do professor para qualquer gestor é de suma importância, porque um professor que tenha um incentivo a se qualificar, portanto, vai dar uma contribuição melhor para a sociedade. Isso, qualquer gestor hoje que pense de fato e que
de fato valorize a educação, já deveria estar há muito tempo discutindo e encaminhando essas questões. Nós temos essa bandeira há muito tempo. Histórica, né? É histórica. E o que a gente percebe é que muitos colegas não encontram esse incentivo para buscar o mestrado, o doutorado, justamente porque sabe que existem essas barreiras e que entra gestor e sai gestor municipal e nós não recebemos o tratamento que deveríamos. No entanto, agora nós temos um plano municipal de educação no qual lá está previsto isso, então vamos cumpri-lo. Diga-se de passagem que foi garantido isso, o mestrado para os professores, foi garantido isso pelo CMP na audiência final de votação, né? Eu acho que é histórico essa votação, porque lá o CMP se manifestou e conseguiu garantir que os professores possam ter na lei o mestrado. Mas me diga uma coisa assim, vamos falar um pouquinho de políticas educacionais, né? A pergunta é para as duas colegas. O município hoje sabe-se que ele vai está investindo 8 milhões de dinheiro, recurso próprio, inclusive da prefeitura, nessa questão de uniformes escolares. Ao mesmo tempo, deixa de lado a qualificação do professor. A pergunta talvez seja até retórica, mas eu devo fazer, né? O que é mais vantagem para a educação hoje? Investir em uniformes ou investir na qualidade do professor e, consequentemente, logo ali adiante, na qualidade da educação? Eu acho que eu já respondi, mas eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. Eu acredito assim, Eduardo, e no ano passado a gente fez muitas discussões, né, frente a essa questão do uniforme escolar, né, onde a gente defendeu, de fato, que o uniforme escolar ele não garante a qualidade da educação, né? Hoje a gente sabe assim que precisa muitos outros incentivos e que não dizem respeito a roupa que os nossos alunos vão estar usando que vai estar garantindo a qualidade. Vou te dar um exemplo claro, a questão da formação permanente do professor, né? Essa questão dos incentivos para que o professor busque. Hoje um professor que faz mestrado, doutorado, ele sai da rede municipal, porque ele tem prejuízo financeiro. Então, quer dizer, a gente tem a oportunidade de ter os nossos professores com uma melhor qualificação e, no entanto, a gente acaba abrindo mão disso por falta de incentivo financeiro, né? Queria ainda dizer assim que a questão da formação do professor, né, essa questão da hora-atividade, né, que é tão importante, que é uma questão de organização, de contratação de professor. Hoje, esse ano, a rede municipal começa o ano com uma falta bem grande de professores, porque teve um número significativo de colegas que foram se aposentando, né, e o município ainda não repôs esses profissionais. Tem escolas que ainda não têm professores, né? Então, isso garante a qualidade? De que fato, e essa é a reflexão que a gente tem que fazer, o aluno está lá com o seu uniforme escolar, muito bem, muito bonito, todo mundo agradecendo a administração municipal, eu acho que ninguém é contra o uniforme escolar, só que o que a gente diz e o que a gente defende é que tem algumas questões que são primordiais, né? A questão da qualidade, né, da merenda, as crianças, num país onde as pessoas ainda passam fome, a merenda ela tem que ser de excelência, e é algo que o nosso município precisa estar avançando, na questão da qualidade dos alimentos que é oferecido aos nossos alunos. Então, são coisas que vêm muito antes do uniforme escolar, ou até daqui a pouco do ar-condicionado. Digo e repito, como professora, né, que atuo 30 horas na educação infantil, prefiro ter um material para que eu possa trabalhar com meus alunos do que o ar-condicionado. Hoje, na educação infantil, se os pais não levassem os materiais, que não é obrigatório, né, a gente não teria nem recursos para estar trabalhando com essas crianças. Então, assim, eu acho que é esta reflexão que a gente precisa fazer. Não é o uniforme escolar, ele é positivo ou ele é negativo. Não é essa a reflexão. A reflexão o uniforme escolar é algo muito bom, né? As famílias estão muito felizes com o uniforme escolar. A gente acha, ninguém é contra o uso do uniforme escolar, mas que tem algumas coisas que o investimento deveria ser direcionado para potencializar muito mais a questão da qualidade. Digo e repito, o uniforme escolar não garante qualidade de educação. Até porque o uniforme escolar, como você, né, reforçando o que você diz, eu acho que ele contribui, mas ele não pode ser encarado como política educacional, não, de forma alguma. Ele está em outra secretaria, talvez na assistência social ou alguma outra secretaria
que possa se aproximar mais desse tipo de política, mas não é definitivamente política educacional. A gente vai fazer um breve intervalo e voltamos daqui um pouquinho para conversar um pouquinho mais com a professora Marta, a professora Regina, sobre o tema salarial do ano de 2016. Voltamos já já. Olá, estamos de volta com o programa Educação e Debate. Na noite de hoje, falando sobre a campanha salarial de 2016. Temos aqui no nosso estúdio, as professoras Regina Costa dos Santos e a professora Marta Borba, que também são dirigentes do CMP. Professora Regina, essa questão das negociações agora que estão ocorrendo, né? Estamos no meio das negociações. Em que pé está essa questão? Então, tivemos uma assembleia, né, dos servidores municipais, chamada pelo Simpasso, onde apresentaram para apreciação a proposta da administração municipal, a qual, já adianto, foi, né, rejeitada pela Assembleia. Onde a última delas apresentava um índice de 11%, mas parcelado em 3 vezes, sendo que a última parcela seria paga em agosto. A categoria acredita e foram se manifestando de que, de fato, isso nesse momento não corresponde a um ganho que a categoria gostaria de estar buscando. O sindicato defende a posição de estar buscando 12,09, embasado aí que é o maior índice inflacionário. Esse foi um pouco o cenário da Assembleia para que todo mundo possa estar entendendo. O que nós defendemos, né? A nós, professores, de fato, né? O Centro Municipal dos Professores, o que a gente está defendendo? Nós temos uma pauta de reivindicação que ela é infinita e que sequer ela foi apresentada, né, na mesa do prefeito para fazer parte da negociação. Ao menos o Simpasso ainda não conseguiu nos convencer de que essa pauta, de fato, ela fez parte do processo de negociação. Então, é único e tão só se discute hoje salário, né? Nesse momento, assim, onde a gente vem, no último ano de administração municipal, onde temos uma administração que fez várias promessas ao magistério, lembro de uma frase como se fosse hoje, assim, né? Onde o prefeito disse que estaria pagando a conta com o professor. E, de fato, essa conta, ela só está aumentando. Por que ela só está aumentando? A gente já falou antes isso no início do programa, onde a gente diz que a nossa database está prevista junto com a lei do piso, que ela seja em janeiro, né? Então, desde janeiro a gente já perde dinheiro. Se a gente for fazer um cálculo do que já perdemos no ano passado, porque se a gente voltar aí na história, a gente vai lembrar que o índice que o prefeito, que a administração municipal repassou para os servidores, não foi o mesmo índice que a nível nacional se discutia. Lembrando ainda que temos o Plano Municipal de Educação aprovado, onde diz que estará sendo usado como indexador mínimo o índice nacional. E isso não tem nenhum avanço sequer para começar a discutir isso. Então, quer dizer, perdemos de cara porque a nossa database é em janeiro, né, professora Marta? Perdemos e estamos perdendo desde que a administração foi assumindo, porque a diferença que tínhamos, que gerava em torno aí de 6%, do piso nacional, ela foi diminuindo. Isso significa achatamento salarial. Então, quer dizer, a cada ano que o índice a nível nacional ele foi aumentando, o nosso municipal ele foi diminuindo. Hoje, se a gente vier a aceitar os 11%, a gente vai ter uma diferença, né? Ainda essa gordura que a gente foi acumulando aí, né, de outras administrações, a administração municipal do Luciano Azevedo, ela está diminuindo cada vez mais. Eu acho que é bom, esse tema que tu aborda, que é a questão do achatamento salarial, é uma questão muito pertinente, porque a gente acompanha os colegas do Estado, né, professora Marta, e a gente vê a penúria que se encontra o professor estadual em termos salariais. Em várias questões, mas vamos nos ater à questão salarial. E me parece que eles muitas vezes não sabem quando é que foi que começou essa derrocada salarial do professor estadual. Talvez tenha sido justamente quando começaram a aceitar apenas reposições inflacionárias
e nunca tiveram ganhos reais, né? Com certeza. Me parece que é mais ou menos isso que nós temos que evitar aqui no município, né, professor? Essa é a preocupação, porque nós passamos alguns anos no qual não tínhamos essa inflação que hoje volta. Ao retornar a inflação, está aí a nossa preocupação. Nós não podemos perder aquele acúmulo que já era pequeno, que já era ínfimo, mas que pela projeção que se tem em nível de país, né, em termos de indexadores que nos dizem que a inflação vai permanecer, né, nós corremos o risco sim de vivermos logo ali um achatamento e ficarmos sabendo e fazendo as mesmas indagações as quais fazem os professores estaduais. Onde foi que começou esse achatamento tão forte que hoje estão os nossos colegas professores estaduais, e a nossa situação não fica muito além, não. Até porque o achatamento salarial ele já vem acontecendo, né? Se a gente for ver assim, inclusive até a diferença que tinha, né, de salário uma vez em relação aos professores do estado, nossa, tinha gente que abria mão do estado para vir trabalhar no município. Hoje isso assim, essa diferença está diminuindo a cada novo reajuste. Por quê, Eduardo? Porque é isso, a gente vem brigando por reposições inflacionárias. E não é porque o salário do estado aumentou. É o nosso que diminuiu. Uma redução, né? E essas questões, né, de promessas, de reajustes, principalmente questões que envolvem a categoria do magistério, nós tivemos um momento muito emblemático que a Regina bem lembrou, que foi aquele debate há 4 anos atrás, quando então ainda o candidato Luciano Azevedo, ele fez a seguinte promessa, sempre lembrando essa frase: vou pagar a conta com o magistério. Essa conta não foi paga, a professora Marta e a professora Regina. Tivemos 2 greves no governo Luciano Azevedo, nenhuma foi para algum avanço. Lembrar que a primeira foi do ticket, que já era nosso, e ele queria mudar. E a segunda foi a questão salarial do ano passado, que nós não tivemos nenhum reajuste, apenas o repasse da inflação. Também houve uma promessa com relação ao pagamento do Vale Transporte em dinheiro. Ele foi textual ao afirmar isso. Essa questão é importante para o magistério, professora? Evidentemente que sim, todas as bandeiras as quais ao longo dos tempos nós estamos sempre pleiteando, e quando se avizinha a eleição, né, do novo gestor, certamente nós nos enchemos de esperança, né? Não, agora as bandeiras, todas dessas lutas, com certeza haverá de serem cumpridas, até porque os candidatos apresentam os seus planos de governo, né? Mas durante a governança a gente está vendo que a coisa se distancia daquilo que é prometido. Eu penso que ainda há tempo, né? Sim. Ainda há tempo de que essa gestão, de fato, efetive. Alguns meses, né? Mas efetive, sim, aquilo que nos prometeu e até colocou como projeto, né, para a educação. Veja que transformar o Vale, né, o Vale Transporte em Picuim, que se fala, né, professor? Facilita muito para o nosso professor. Regina, resgatar um pouquinho a qualidade de vida. As escolas são distantes umas das outras, não há tempo hábil de um deslocamento de um colega. Até porque nós temos um transporte público precário, né? Que não atende essa necessidade, né? Então, há uma necessidade muito grande do nosso colega professor se utilizar do seu carro para o deslocamento de uma escola equidistante tantas são, né? Mas isso também faz parte da nossa pauta, né? Sim, da nossa extensa pauta. Da nossa extensa pauta. Regina, me fala um pouquinho agora do CMP, da entidade do CMP. Eu sei que ele está cheio de atividades agora, teve atividades no mês de março e nós temos atividades agora para os próximos meses. Me fala um pouquinho da Feira da Troca. O que é exatamente essa Feira da Troca? Então, a gente está lançando, assim, algumas novidades, né, para o nosso professor municipal neste ano, assim. Uma delas é a questão da Feira de Troca. A Feira de Troca, ela é uma proposta de que, de fato, o professor esteja indo até a nossa entidade, né, esteja usando muito mais o espaço que há. Agora, até gostaria de aproveitar a oportunidade de dizer que nós estamos em um espaço novo, né,
Na verdade, uma sala que é para justamente a gente conseguir atender um pouco melhor o nosso professor. Então, por isso também é possível a gente estar oferecendo um espaço diferente com atividades diferentes. E aí tem a proposta da feira de troca. O que é a proposta? É de fato que o professor, além da gente estar incentivando ainda mais a leitura do professor, que a gente possa estar fazendo com que os livros da nossa biblioteca do CMP circulem. Todo mundo tem em casa um livro que está lá, né, paradinho, que a gente, né, deixa sempre olha para ele, mas não sabe muito bem, né, professora Marta, o que fazer com ele. A proposta é a seguinte: vai até a sede do CMP, lá a gente tem um acervo de mais de 400 livros, onde o professor pode fazer uma troca, deixa o seu livro e leva um outro livro. Daqui a pouco foi até o CMP, mas não se agradou de nenhum livro que tem lá. O professor ganha um cupom, que a gente está chamando de uma moeda de troca, aonde o professor, numa outra oportunidade, pode estar vindo e vendo se tem algum livro que agrade, né, daqui a pouco a sua leitura. Então, assim, a gente está muito otimista, a gente quer de fato que a feira de troca ela aconteça e que ela dê certo. A gente vai estar lançando esse projeto do CMP na reunião dos representantes, né, que vai estar acontecendo sempre na última quinta-feira de cada mês. Em março já tem reunião? Em março, sim, já temos na última quinta, que é dia 31, a gente vai estar reunidos aí com os representantes das escolas. Uhum. Professora Marta, o Dia Internacional da Mulher, eu sei que o CMP teve uma atividade muito bonita com relação ao Dia Internacional da Mulher. Me conta um pouquinho sobre esse evento. Foi uma oportunidade para que nós novamente fizéssemos a reflexão acerca da mulher professora, né? Estivemos fazendo uma roda de conversa, um debate acerca da nossa profissão, o ser mulher e ser professora. Tivemos a presença da professora Poliana, de História, né? Poliana, que é uma professora colega nossa da rede estadual, fez uma contribuição muito, muito importante. Esteve presente muitos dos nossos colegas, professoras, discutindo a questão de gênero, né? Principalmente de gênero, né, professor? Até porque o magistério municipal, assim como a maioria, ou se não todos os magistérios, as redes educacionais são compostas por mulheres, né, a grande maioria. Na base da pirâmide educacional a gente tem maciçamente mulheres. Já no ensino superior, né, na academia, inverte-se isso. Lá estão os companheiros homens em número maior. Por que será isso, professora? Boa pergunta. Boa pergunta, né? Professora, Saberes em Ciranda, é uma atividade já tradicionalíssima do CMP, né? Acho que 1 ou 2 anos de realização, se não me engano. Me fala um pouquinho quais são as novidades para esse ano dos Saberes em Ciranda. Então, esse ano a gente vem pensando assim o projeto Saberes em Ciranda em movimento, né? Que é uma dinâmica um pouco diferente, né? A gente vai estar fazendo em locais diferentes e tentando buscar aí também professores diferentes, um público diferente, trazer temáticas que de fato possam continuar contribuindo com as reflexões que o projeto vem trazendo. E a novidade é que esse ano a gente vai ter 2 cirandas que vão acontecer dentro de escolas, né? Usando o espaço da escola. A gente vem fazendo parcerias com algumas equipes diretivas para que a gente possa também estar escolhendo aí, né, entre a rede municipal 2 escolas para que a gente possa estar fazendo 2 cirandas nesses espaços. E também para os professores inativos. Isso, exatamente, isso. Né, eu ia falar. Essa é uma que também é uma novidade, né? A gente vai fazer uma das cirandas especialmente para os nossos colegas inativos. E me diga uma coisa assim, tu falaste em lugares itinerantes, então não vai ser só no local, já me disse que tem 2 em escolas, e quais são esses outros lugares possíveis que se pensa? Então, na verdade, assim que a gente fechar, né, a questão do quem vão ser os cirandeiros, né? As pessoas que vão estar facilitando a ciranda, a gente vai estar indo em busca dos locais. Posso adiantar alguns, né? Um deles, e é uma das atividades que a gente está propondo nesse projeto esse ano, é o Sarau Cultural, né? Onde a gente vai estar fazendo ele no Teatro Múcio de Castro, né? Que a gente inclusive já conseguiu fechar aí a parceria. Esses 2 em escolas, e a gente está vendo assim espaços que de fato venham agradar. A gente está pensando daqui a pouco num café, né? Quer dizer, tornar a ciranda como já é tradicional, fazer ela com uma nova roupagem
Isso. E deu propiciar ao nosso professor que ele tenha, né? E garantindo a mesma qualidade, né, que sempre teve esse projeto, né? Lembrando que esse ano, assim, para os professores que se interessarem em fazer esse projeto, a Ciranda vai ter certificado de 30 horas, né? Que ajuda muito o professor que precisa apresentar na hora né, da promoção, né? Na hora da promoção, seus certificados, né? Eu quero fechar aqui. Professora Marta, assim, a professora Marta está ansiosíssima aqui com o Eduardo Galeano, ela é fã número 1 do Eduardo Galeano, e a senhora vai fazer o seu fechamento, dizendo o que a senhora pensa atualmente do cenário, e fique à vontade para fazer as suas considerações finais. Evidentemente o cenário nacional, ele é forte para fazermos reflexão e lembrar de Eduardo Galeano. Pequeno conto que está no livro dos Abraços, onde se diz o seguinte: dizem as paredes 2, em Buenos Aires, na ponte da boca, todos prometem e ninguém cumpre, vote em ninguém. Em Caracas, em tempos de crise, na entrada de um dos bairros mais pobres, bem-vinda, classe média. Em Bogotá, pertinho da Universidade Nacional, Deus vive. E embaixo com outra letra, só por milagre. E também em Bogotá, proletários de todos os países, onívos. E embaixo com outra letra, último aviso. Bom, depois disso, acho que sobrou muito pouco para ti, para fazer esse fechamento. Mas vamos lá, o que tu tem a dizer para encerrar o programa? Acredito, assim, que temos muitos desafios, né, professora Marta? Eu acho que esse ano vai ser um ano que a gente já sabe, né, não começou tão bem assim e não vai ser um ano fácil. Então, acredito que o Magistério Municipal precisa estar muito atento a tudo o que está acontecendo, precisamos estar nos organizando enquanto professores municipais, precisamos sim estar pautando todas as nossas reivindicações e que a gente possa ter aí no nosso ano um ano de luta, né? Um ano de luta onde a categoria pode estar dando um outro caráter, né, diferenciado ao que foi o ano passado, onde esperamos que a gente não perca, mas sim que a gente ganhe, né? Perfeito. Então eu quero mais uma vez agradecer a tua gentileza de vir até o nosso programa, a professora Regina Costa dos Santos. Quero também agradecer a presença da professora Marta Borba, né, que nos brindou agora nesse finalzinho com essa belíssima fala de Eduardo Galeano. Então, muito obrigado, professora Marta, pela sua gentileza. E nós agradecemos a sua atenção, agradecemos o seu carinho e convidamos a todos para que fiquem aqui conosco no canal 16 TV Câmara, porque daqui um pouquinho teremos mais atrações de qualidade. Uma boa noite e uma boa semana a todos.